Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, bom dia a todos. Sr. Ministro, eu não vou perder tempo com a deliberação da IERC, porque eu só acho, o único que eu acho espantoso é que alguém se possa espantar que a deliberação da IERC seja aquela que foi, conhecida a natureza e a composição de que este órgão foi revestido. E, portanto, obviamente que se sabia que as pessoas que foram nomeadas pelo PSD para desempenhar funções na IERC nunca iriam tomar uma posição formal que pudesse desautorizar a versão do Sr. Ministro sobre os acontecimentos. Agora, e portanto, eu lembro, infelizmente não é a primeira vez que membros do Governo de Portugal, não do atual, anteriores, não apenas do atual, foram acusados publicamente de exercer pressões sobre órgãos de comunicação social, sobre jornalistas, sobre a direção de órgãos de comunicação social, e o problema colocado nesses casos nunca foi propriamente um problema de ilicitude, mas, sobretudo, um problema de práticas políticas de todo inaceitáveis num Estado democrático onde existe liberdade de imprensa. E é essa a questão. O Sr. Ministro diz, fica muito satisfeito porque diz que, bom, a IERC concluiu que não houve pressões ilícitas. Bom, para além da IERC, por maioria, dar por provado tudo o que o Sr. Ministro afirma e não dar por provado tudo o que o público afirma, mas para além desse facto, a questão não é de ser ilícito ou não, a questão é de saber se é aceitável. Bem, e uma das trapalhadas em que a IERC se enrolou é a questão do inaceitável, ou seja, a IERC considera que foi inaceitável, mas depois, por uma atrapalhada, pelos vistos da responsabilidade do Sr. Presidente, acabou por não escrever lá o inaceitável, quando o próprio reconheceu que de facto devia lá ter escrito. E, portanto, a questão é essa. Se nós fizermos uma revisão daquilo que se passou, neste caso que envolve o Sr. Ministro e o Jornal Público, no caso relacionado com Jorge Silva Carvalho, aquilo que nós vemos com toda a clareza é que houve, de facto, da sua parte, uma pressão completamente inaceitável sobre um órgão de comunicação social. A tal ponto que a própria jornalista envolvida se demitiu do próprio jornal por considerar que a respectiva direção, por considerar que a respectiva direção, de certa forma, cedeu às pressões e não a defendeu como deveria ter defendido. Bom, e o que estamos aqui perante um caso que é este, quer dizer, no caso do Dr. Jorge Silva Carvalho, acabou por ficar claro que o Sr. Ministro, que a versão que o Sr. Ministro contou à primeira comissão, relativamente ao seu relacionamento com o Dr. Jorge Silva Carvalho, pecava por enormes omissões, não é? Aliás, precisamente por isso, que um conhecido conselheiro de Estado e ex-líder do PSD considerou que o Sr. Ministro estava, como é que ele dizia, politicamente meio morto. Não fui eu que disse. Tem que ver com o facto com o depoimento que o Sr. Ministro fez na primeira comissão acerca do caso Jorge Silva Carvalho. Bem, e depois disso, obviamente que o público e a jornalista do Público em causa verificou as incongruências desse depoimento e é aí que eu creio que ninguém desmentiu os telefonemas que o Sr. Ministro fez para o Público e o teor daquilo que a própria direção do Público considerou ameaças que foram feitas pelo Sr. Ministro relativamente ao jornal, designadamente de promover um blackout informativo por parte do Governo e de ameaçar, inclusivamente, com a divulgação de quaisquer factos relativos até à vida pessoal da jornalista em causa. Ó, Sr. Ministro, isso é que a qualquer título é absolutamente inaceitável. Quer dizer, não é aceitável que nenhum membro do Governo, e eu já nem digo pelo facto de ter a tutela do Estatuto da Comunicação Social, porque eu acho que isto aqui até é relativamente irrelevante. A questão é de saber se é aceitável que um membro do Governo, quando confrontado por um jornalista ou por um órgão de comunicação social com declarações que fez perante uma comissão parlamentar,
que recorra a este tipo de procedimentos. O Sr. Ministro podia não querer responder ao jornal, podia dizer não tenho mais nada a dizer contra isto. Agora, aquilo que eu acho que de todo não poderia, era proceder como procedeu. Porque isso, de facto, é uma pressão que está mais que demonstrada, que é de facto inaceitável, embora a IERC, pelos vistos, não o escreveu, mas pelos vistos pensou, mas é efetivamente inaceitável, não há outra palavra, e creio que em política isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, quando um membro do governo pratica um ato que toda a gente considera como inaceitável, evidentemente que há ilações políticas que têm que se tirar desse facto relativamente ao exercício de funções políticas, de funções governativas, concretamente por quem atua desta forma. Terminou o seu tempo. Eu vou terminar. E é precisamente sobre esta questão de fundo, que era importante de facto ser aqui debatida, se é aceitável um comportamento deste tipo por parte de um governante.